Alô, alô. Fala aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao auditório do ADV-FN. Como é que tá aí meu áudio e minha imagem aí, pessoal? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? E aí? Eu sei que vocês estão com um atrasozinho, tem um lag, né? De quando a gente fala versus o que coloca, mas queria ver aí com vocês se estão me ouvindo bem aí. Boa noite, amigo Gustavo, moderador da ADV-FN. Me dá seu ok aí pra ver se tá tudo legal aí, com imagem e som. E E aí a gente já começa aí a brincadeira para hoje. Maravilha. Não sei se vocês perceberam, mas eu melhorei um pouquinho mais a qualidade da transmissão, de modo que que agora vocês conseguem enxergar a escala do gráfico, né? Antes vocês não estavam conseguindo. Mas é pouquinha alteração. É, Agora, em contrapartida, eu tentei colocar a câmera aqui e aí realmente não foi. A câmera deixou tudo muito lento. Eu sabia que vocês iam reclamar, que a transmissão ia cair, etc. Então eu cortei. Eu cortei cortei a câmera. E eu sou o único que eu não consigo colocar a câmera, né? Toda vez que eu tento colocar, fica muito lento, então, pelo menos agora a transmissão vai ficar bacana aí para vocês. Até o desenho dos ícones aqui fica legal. E aí, pessoal, boa noite a todo mundo. Vamos lá, vamos começar as atividades para o dia de hoje. Domingão, dia de ADV-FN, dia de a gente estudar a semana, ver o que aconteceu, o que pode acontecer, né, para as próximas semanas. E, e aí, pô, eu tô bem animado, tô bem motivado, né, com esse mercado, em função disso, né? Antes a gente tinha algumas interrogações aqui nessa palavra fundo aqui da última vez que a gente fez o ADV-FN, né? E essa interrogação eu mandei para o espaço. Repara que agora é fundo, 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 né? É, três fundos aí, né? Um para cada lado, todos na mesma direção, de maneira que o mercado segue mantendo muito firme a sua tendência de alta. E sexta-feira foi um luxo na Clear Corretora, né? Sexta-feira a gente pegou uma opçãozinha custando 5 centavos e fomos vender lá 60 e poucos centavos, né? Fizemos 800% de rentabilidade, né? E aí quero ver aí com a galera, quero ver aí com a galera aí da sala quem é que pegou essas opçõezinhas aí. Não só as opções, mas a própria Petro também, a gente comprou 19,05. Sexta-feira passada foi o dia que a gente não queria que o pregão acabasse, né? Porque só tava dando dinheiro, ganhamos dinheiro com day trade índice, ganhamos dinheiro vendendo dólar, ganhamos dinheiro operando opção a seco, fazendo aquele bilhetinho da sorte que acabou dando muito dinheiro. Operamos swing trade na compra. Então, eu diria aí que foi um dia para não esquecer, né? Bom, tudo pronto? Vamos começar então, gente? Vamos começar a nossa brincadeira. É uma semaninha que eu considero bastante importante, né? Vamos lá, 260 pessoas online, vamos ver se a gente bota 500 hoje, hein? Bom, vamos lá, galera, vamos começar.
Vamos lá. Boa noite a todos. E, obviamente, para quem não me conhece e não reconhece a minha voz, meu nome é Rafael Figueiredo. Eu sou analista da Clear Corretora, junto com Fernando Góes e Bo Williams. E nós três fazemos parte do que a gente chama de Team Clear, o time de analistas da Clear Corretora, nós três, que, na minha opinião, é o time mais completo de qualquer casa aí, de qualquer corretora que opere utilizando a análise técnica como principal método de operação. E a Clear Corretora foca muito nessa diversidade. O fato da gente ter esse time Clear faz com que a gente seja diferente das demais. Por isso que as pessoas que estão com a gente hoje em dia estão satisfeitas, estão felizes. E a recente aquisição da XP, da nossa corretora, só reforça esse quadro positivo que a gente tem e a possibilidade de seguir pedalando na tendência do próprio mercado, e quem sabe a gente venha colher os frutos. Mas bom, eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar do mercado da semana, né? A gente está com uma semana para lá de positiva, né? Que semaninha, galera, que semana, né? Uma semana passada que a gente teve esteve sob forte ameaça de perder essa região de suporte aqui, que é os 55.200, 55 mil pontos, e o mercado ficou ali, tremeu na base, a Petro foi lá embaixo também, recuou bastante, ficou ali, tremeu na base, e aí finalmente o mercado foi e confirmou o suportão nos 55 mil pontos, e o mercado seguiu em frente. Bom, nosso ADV-FN domingo passado foi da seguinte forma, né? A gente ficou preocupado com a possibilidade do mercado perder essa região de suporte aqui. Essa região de suporte nada mais é que uma antiga região de forte resistência que se transformou em suporte aqui, que a gente chama de divisor de águas, né? Tal ponto mostra uma certa bipolaridade do mercado. E o que isso quer dizer? Uma antiga região de suporte, de resistência vira suporte, portanto, devido a vários testes que nós temos aqui na região de suporte, uma vez testado e confirmado, testado e confirmado, fortalece esse ponto, fazendo com que a região se torne ainda mais importante. E a gente sabe, e a gente está aí sobre tremendo cuidado, porque a perda desse suporte aqui pode chamar um quadro de piora e uma realização mais contundente do mercado no curto prazo. Mas a gente tem visto que isso não é o caso, né? O mercado tem testado essa região e voltado a subir. E feito sombras aqui o tempo inteiro, né? Eu vou aumentar o zoom. Feito sombras aqui o tempo inteiro, né? Sombra aqui, 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 aqui. Muitas sombras inferiores. Superiores também, né? E aí no meu artigo semanal eu já comecei a semana, né? Mostrando para vocês o seguinte, que a gente está nada mais nada menos que 11 pregões, eu disse 11 pregões seguidos com o mercado de lado. Um mercado super lateral, e aí a gente pode até desenhar um canalzinho lateral aqui, ó, assim. Ó. Eu não estou conseguindo, eu estou sem o mouse, e aí fica difícil colocar ele retinho aqui. Mas eu tenho 11 pregões com o mercado. Tá bom, vou botar tortinho mesmo. Não precisa ser tão perfeito assim. Mas a gente sabe que a gente tem aí 11 pregões consecutivos do mercado de lado, e que ele resolveu tomar um rumo no pregão passado, né? No pregão de sexta-feira, quando a gente teve aquela luxuosa sessão. E aí o mercado, na sessão passada, ele rompeu essa resistência, né? A gente tinha como referência em número psicológico de 57 mil pontos, mas a resistência dessa consolidação aqui é nada mais, nada menos que a resistência nos 56.937 pontos. E a gente rompeu essa região pregão passado, né?
rompemos essa faixa de preço de maneira que vem mostrando aí formação ascendente e confirmando esse padrão de fundo aqui. E claro, tudo que a gente queria era um candle de impulsão, né? O candle Morobozu, que foi mostrado na sessão passada. Tá ok? Então, mais do que nunca, esse mercado confirmou o fundo e agora se destina à região de resistência aí nos 58 mil pontos. Tá bom? Então eu vou aproveitar aqui e vou fazer um merchan, porque é absolutamente tudo, gente. Absolutamente tudo que eu estou comentando aqui, inclusive indicações de papéis, de compra e venda, indicações de configuração, está escrito aqui, ó, rafaelfigueiredo.com. Tá bom? Eu sugiro que vocês entrem, rafaelfigueiredo.com, que é o meu blog, ele é meramente informativo, que eu tenho todas as informações aqui que eu vou passar para vocês, está escrito lá. Tá ok? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, entrem no rafaelfigueiredo.com. Tá bom? E aí você vai ter aí toda a informação que você precisa. Tá bom? Bom, há quem diga que foi a Petrobras que puxou o mercado na sexta-feira. Sim, é verdade. A Petro ajudou o índice Bovespa a subir, mas não foi só a Petro não, meu amigo. Foi só a Petro não. Bancos subiram pra caramba, papéis ligados a consumo subiram pra caramba, alguns papéis bem diferenciados de elétricas, como por exemplo a SGT e outros, também subiram pra caramba, tá? Boa noite a todo mundo que está chegando aí na sala agora. Boa noite, Elis. Tudo subiu, tá? Não foi só a Petro. Agora, é um fato que a maioria dos papéis estão fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então, eu não vejo essa preocupação de achar que só a Petro subiu, tá ok? O mercado realmente está forte e eu tenho configuração de fundo maior que a anterior, de maneira que deixa o mercado bastante forte aí, tá bom? Então, o mercado segue muito bem configurado na tendência de alta, segue bem firme e eu estou acreditando que os 58 mil pontos seja alcançado ainda no curto prazo. E o motivo específico para isso eu coloquei bem aqui no rafaelfigueiredo.com, justamente para vocês darem uma lida ali, inclusive na conclusão. Eu gostei muito da minha conclusão, então dei uma lida lá, que eu acho que vocês vão curtir bastante também. E aí critiquem, critiquem, comentem, compartilhem, curtam, critiquem, não gostei, gostei, você está errado, você está viajando e por aí vai. Tá ok? Então, critiquem, tá bom? Comentário lá no blog, rafaelfigueiredo.com. Bom, então a gente já sabe que isso aqui é um fundo, eu vou apagar, sabe que é um fundo, eu vou apagar, sabe que é um fundo, eu vou apagar. E aí a direção do mercado, qual é? É romper essa resistência aqui e voltar a subir, procurando 58 mil pontos, que o 63. A gente tem, desde a primeira pernada de alta, desde o primeiro zigue-zague, desde a primeira formação de fundo maior que a anterior, desde o rompimento da resistência, a mesma projeção. A projeção do índice Bovespa no médio prazo continua sendo nos 63 mil pontos. Já já eu vou mostrar por quê, tá ok? E no curto prazo, o mercado resistiu ao suporte de 55 mil pontos e, portanto, a gente tem toda a possibilidade possível e imaginária do mercado voltar para os 58, romper e seguir em frente. Tá ok? Então, o mercado está muito, muito forte, segue bem firme na tendência de alta, não aparenta mostrar realização, queda, alguma coisa desse tipo. Pelo contrário, nesse momento está fazendo um fundo maior que o anterior e, portanto, rompendo 58 mil pontos vai ser mais do que nunca a confirmação da tendência de alta. Os indicadores técnicos continuam bem fortes, as médias móveis estão cruzadas na compra, o volume ainda ascendente, mostrando formação e mostrando também expectativa positiva. O índice Bovespa já trabalha acima da média móvel exponencial, tanto
no gráfico diário quanto no semanal, que é a média móvel exponencial de 200 períodos, tá ok? Então, eu acho que a gente tem toda a possibilidade. E o mercado trabalha em cima de expectativas. A gente sabe que os fundamentos estão bem ruins na economia brasileira, inflação alta, atividade econômica fraca, papapá. A gente sabe tudo isso, já está lendo, e a gente já lê isso todo dia, mas o que move esses 10% no ano de 2014 é a expectativa. E eu acho que são as eleições, sem sombra de dúvida, que está movendo esse mercado, está mostrando esse movimento especulativo cada vez mais forte, e a gente deve seguir até outubro dessa maneira. E, obviamente, enquanto os topos e fundos continuarem ascendentes, a gente vai seguir com o mercadinho de alta aí, tá bom? Então vamos aos números. Nós temos um rompimento aqui de 57, ultrapassagem vai buscar os 58 mil pontos, região de libera, e aí o mercado continuará apontando para o norte, procurando 63 mil pontos. Caso contrário, o mercado pode trabalhar nessa zona de lenga-lenga, com gestão a 11 pregões seguidos. Para quê? Para voltar a cair, e aí sim, se perder os 55.200 pontos, o mercado deve chamar uma realização mais forte, procurando os 52.800 pontos, tendo aí vários pontinhos de enrosco pelo caminho, vários, né? Como, por exemplo, os 54 mil, depois os 53.400, para depois os 52.800 pontos. O canal de alta segue intacto, a trendline de alta não foi rompida, a boa inclinação se mantém, e, portanto, a gente tem aí total condição para que o mercado siga na sua tendência de alta aí. Tá bom? Muito bem. O que mais? Olha aqui. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, gente. Quem é que lembra desse gráfico aqui? Esse gráfico aqui é um fundo duplo do gráfico semanal, né? É esse gráfico aqui, gente. Esse aqui é o gráfico semanal do índice Bovespa. Vou tirar o zoom aqui, né? Tá aqui, ó. Tirando um pouquinho o zoom. É esse gráfico aqui que ainda aponta uma boa tendência de alta, um bom viés. Tá ok? E aí o mercado abre uma possibilidade, está abrindo uma possibilidade baseada nessa figura aqui de seguir uma tendência de alta. Por falar em figura de W, gente, eu tenho uma bela novidade para contar para vocês, eu acho que vocês vão curtir. De motivo de muito orgulho para mim, para o Fernando Góes e para o time Clear, né? Amanhã, provavelmente, e aí eu digo provavelmente porque a gente nunca tem certeza, os caras falam, a gente nunca tem certeza. Amanhã vai sair uma matéria minha e do Góes, no Valor Econômico, e uma matéria com foto, uma foto nossa, uma foto minha e do Góes, explicando aí a grande simetria que o mercado tem, comparando o mercado de 2002 com 2014. Então, amanhã, não deixe de comprar o Valor Econômico, porque eu acho que vai ter aí uma reportagem em destaque nossa, minha e do Góes, falando dessa comparação do mercado de 2002 com 2008, mostrando semelhanças e divergências, e claro, a grande coincidência e simetria que a gente tem com a figura de W que aconteceu em 2002 com a figura de W que está acontecendo agora. E aí eu pergunto a vocês, será? 2002 foi um ano de eleição, um ano que saiu, que a oposição tomou o poder, né? E o ano de 2014 é um ano que a expectativa é que agora a oposição tome o poder de novo, né? E que o governo PT saia, né? Mas é só expectativa, isso é o que o mercado vem dizendo. Então tem algumas comparações bem legais de câmbio, de atividade econômica no mundo, e mais do que nunca esse gráfico. Então, amanhã, se Deus quiser, essa matéria vai estar aí com foto e tudo, né? E dando destaque pra gente, para o Team Clear, para mim e para o Góes. Então, espero que
que vocês curtam aí bastante. Vai ser um motivo de grande orgulho, né? Afinal de contas, a gente trabalha para isso, né? Para ter nosso trabalho publicado, tá ok? Bom, então essa figura de W aqui, ela projeta os 63 mil pontos, e mais uma vez, a gente confirmou um ponto importante aqui, né? Que foi esse suporte aqui nos 55.200 pontos. E eu havia comentado para vocês semana passada, que esses 55 mil pontos não só coincide com a média móvel 200 no gráfico semanal, bem como 38,2 que vem desse fundo aqui e os 50% que vem desse fundo aqui. Então são dois pontos importantes aí que coincidem exatamente no mesmo lugar. Tá ok? E a média móvel também vai também servindo como suporte. Então, a gente sabia que o suporte era forte. Tanto é que há 2 domingos passados, aqui mesmo no ADVFN, eu comentei para vocês a importância dos 55 mil pontos para o mercado. Né? E a importância dos 55 mil pontos para o mercado é exatamente isso. É o quê? É exatamente todos esses pontos que eu estou comentando para você. Retração 38,2, retração de 50%, média móvel 200, tanto no diário quanto semanal, pivô de alta, zigue-zague ascendente, divisor de águas no gráfico diário. Então tem muita coisa sendo colocada aqui e que vai mostrando que realmente, se o mercado quiser realizar, e ele teve essa chance de realizar e realizar forte, não fez porque não quis, ok? O mercado, para perder os 55, obviamente, né? Então o mercado resolveu fazer o fundo. Esse aqui é o padrão de fundo, o engolfo de alto seguido de martelo invertido. Portanto, se essa semana for uma semana positiva, eu acredito que vai ser, a gente tem aí condição técnica para o mercado seguir em frente, né? E aí a gente tentar lá os 63 mil pontos. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre o que a gente vem comentando, que eu comentei aqui do índice Bovespa, gráfico diário, semanal? Se tiver alguma dúvida aí, por favor, falem sobre o mercado aqui, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar dos papéis, vou tirar a dúvida específica da galera, tá bom? Mas estou falando mais do mercado em si. Se tiver alguma dúvida, se não tiver claro, por favor, me falem, tá bom? Bom, e aí completando a observação, gráfico semanal, esse aqui é o mesmo gráfico que a gente mostrou antes, tá? O mesmo gráfico que a gente mostrou antes, que é o gráfico semanal. Só que aqui eu estou mostrando na perspectiva mais técnica, porque tem a trendline de baixa aqui, do ABV que já foi rompido, segue num canal de alta bem bonitinho, tá certo? E esse direcionamento para um teste do mercado nessa trendline de baixa aqui, que está por volta até agora de 60 mil pontos. Então tem essa trendline que foi rompida, mas tem uma próxima aqui, que vai servir como forte enrosco. Então, assim, o objetivo é 63, mas a gente tem total consciência que vão ter alguns enroscos pelo caminho, como, por exemplo, o próprio 58 mil pontos que está fazendo o seu papel aí de forte resistência. Tá? Então a gente tem aí toda a condição técnica do mercado ainda dá uma emperradinha, etc. Mas o objetivo segue nos 63 mil pontos, a não ser que os 55 mil pontos seja rompido, né? Quer dizer, antes do 58, se o 55 for rompido, né, como suporte, aí realmente vai complicar a coisa, e aí a coisa pode deixar mais, né, um pouco mais volátil. Por falar em volatilidade, vou responder a pergunta do Gil Baliano. Ele pergunta que amanhã é vencimento de opções e pode impactar no pregão. Sim, com certeza. No dia de vencimento, o pregão ele fica um pouco mais volátil. Tá ok? Então, é um fato que o vencimento de opção pode impactar diretamente no mercado e deixar ele um pouco mais travado, né? Pelo menos até 1 hora da tarde, quando a gente vai
exercer nossos bilhetinhos, né? Um bilhetinho que a gente recomendou comprando a 5 centavos, e hoje está valendo mais de 60, então desses bilhetinhos aí a gente vai exercer, e aí o mercado fica um pouco mais travado. Então isso é um fato, que o mercado fica aí um pouquinho mais emperrado, mas depois libera. E eu acredito na tendência de alta, uma vez que o mercado mostrou toda essa condição técnica aí. Beleza? Pessoal, tudo que eu falei até agora está entendido? Sobre a tendência, sobre a importância dos 55 mil pontos, sobre a direção do mercado, que é a tendência de alta, porque eu não quis perder o fundo anterior e segue apontando para o máximo, sobre as referências e coincidências em cima do 55, retração 38.2, 61.8, média móvel 200, banda de Bollinger Strait, 11 pregões seguidos com o mercado de lado, né, fazendo com que ficasse congestionado. Tá entendido isso aí, pessoal? Eu me preocupo com, né, o pessoal às vezes não entende, né, pode ficar na dúvida aí. Eu me preocupo bastante, então se ficou alguma dúvida sobre o que foi dito até agora, por favor fale, tá ok? E aí quem chegou atrasado, tudo que eu falei até agora do índice Bovespa, tá escrito aqui, ó, rafaelfigueiredo.com, tá bom? Dê uma lida, tá? Dê uma lida porque tá bem definidinho dos papéis, o que, que eu acho do mercado, por que, que eu acho que vai lá para 58, tá tudo muito bem definido, então entra aqui no meu blog, entra lá, lê e vai embora, né? Não precisa lá, é meramente informativo, tá ok? Então, entrem lá, para quem perdeu, quem chegou agora, né? Quem perdeu a explicação sobre o índice Bovespa, entre aqui, tá ok? E para você tirar sua dúvida. E aí eu peço a gentileza que vocês compartilhem o blog, né? Compartilhem o comentário e critiquem. É importante vocês criticarem. Muita gente lê, mas não critica, né? Não fala, não gostei, gostei, tá ruim. Porque eu não sei se eu estou escrevendo aquilo que vocês querem ler, né? Quero me aproximar mais de vocês aí. Tá bom? Muito bem. Dando continuidade aqui à observação do mercado lá fora, eu havia comentado a vocês, né, também de alguma dificuldade que o mercado está tendo com um importante divisor. Assim como 55 mil pontos é um divisor de águas importante aqui no gráfico do Ibovespa, eu tenho uma região importante aqui de teste de resistência e também divisor de águas no S&P 500. Esse gráfico aqui é o gráfico do S&P 500, tá? Que nesse momento está testando uma resistência muito forte no 1955. É um ponto de grande referência, por quê? Porque pode testar essa região aqui e voltar a cair, né? Uma vez que essa resistência aqui é muito forte, é uma antiga região de suporte que agora vira resistência, ou seja, um divisor de águas. Então o S&P 500, muito embora ele tenha confirmado o padrão de fundo, conforme nós previmos, né, no artigo anterior, no ADV-FN anterior, tem padrão de fundo aqui, seguiu na tendência de alta, me preocupa, porque se não romper esse 1955 aqui e voltar a cair, ele pode fazer um topo mais baixo que o anterior. E esse pivô de baixo aqui me preocupa uma realização mais forte, até pelo menos essa média móvel 200 períodos em 1863 pontos. Ok? E, obviamente, a gente precisa de uma barra de alta rompendo não só o 1855, como também a máxima de sexta-feira, que é o 1964, para abrir espaço para o topo histórico e seguir em frente. Então, isso é uma outra preocupação que eu tenho aí, que eu quero explanar para vocês. E para concluir a nossa observação geral de mercado, eu queria colocar para vocês uma outra observação tremendamente importante, que também está lá no blog, rafaelfigueiredo.com, que eu convidei vocês lerem, que é esse gráfico aqui, que nada mais é que a tendência de alta, né, dado pelo S&P 500, versus o emergente. E a gente sabe que o mercado segue lindamente numa tendência de alta, tá aqui o canal de alta, né? Tá lindo numa tendência de alta. A linha verde é o S&P 500, a linha laranja são os emergentes. Repara que o emergente sobe mais que o S&P 500 e o motivo pelo qual isso acontece é isso aqui, ó.
vou botar em gráfico de candles, esse gráfico aqui embaixo é o Treasury de 10 anos, que indica, tá vendo? Ele fez um pivô de baixa. Ele tá numa tendência de baixa aqui, tá? E enquanto isso acontecer, enquanto isso permanecer, dá para acreditar que o capital especulativo ainda vai para as economias emergentes. É simples assim, né? Enquanto a taxa de juros do mercado americano permanecer baixa, em níveis baixos, e é o que está representando pelo preço dos títulos, dado pelos yields de 10 anos aqui, o juro mais curto, repara que ele acabou de pivotear, né? Se eu pudesse eu venderia aqui no pivô de baixa, tá certo? Essa tendência de alta vai permanecer. E mais do que nunca, a força relativa emergente versus S&P 500 vai se manter elevada, ou seja, a linha laranja vai se manter acima da verde, de maneira que mantenha a tendência de alta. Então eu estou muito animado, porque o cenário internacional também favorece o nosso mercado. Seja por perspectivas eleitorais ou não, o Brasil está extremamente convidativo para capital especulativo. Cash and carry, operação carteira índice, financiamento, tudo isso o Brasil está atraindo capital. E se a gente comparar o Brasil... Ah, aqui não está o gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Aqui, achei. Olha que belezura, gente. Olha só que belezura. O Ibov é a linha verde e o... Eu vou botar o diário que é melhor. O Ibov é a linha verde e o seco, né, a China, é a linha laranja. Olha a inclinação. E o resto um é China, o outro é México, o outro é Chile. Olha só, meu amigo, que belezura de inclinação que está a China junto com o Brasil. Então, independentemente do futuro, independente do que a gente sabe que vai acontecer, Brasil e China são hoje os principais países que atraem capital especulativo, tá? Seja para operar os fundamentos daquele país ou para simplesmente especular, porque não vai subir o juro, então o cara precisa pegar aquele dinheiro e rentabilizar no local onde a taxa de juros permanece elevada. E Brasil é um deles, tá ok? Então, na hora de quantificar a tendência, eu acho que os emergentes Brasil e China estão aí na linha de frente com esse mercado, e eu acho que é o que está atraindo o capital. Tá bom? Então essa é a conclusão que eu queria passar para vocês. E eu, enfim, quero ver se vocês entenderam aí tudo certinho que eu falei, né? Porque esse negócio de Treasury, emergente, Brasil, China, né? Não é trivial para a galera. E se ficou tudo entendido, a gente passa a bola, a gente começa a comentar. Ah, eu esqueci também de comentar aqui, ó, o índice seco, né, que é o índice chinês. E meu amigo, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu só olhei hoje. Eu fui olhar, deixa eu apagar essa reta aqui. Eu fui olhar aqui, olha só, cara. Que padrão é esse aqui, gente? Que padrão é esse aqui? Gráfico diário do índice seco. Quem é que sabe me dizer esse padrão aqui? Legal, que bom que vocês gostaram. Valeu aí, fica mais fácil, né? Que padrão é esse aqui, galerinha? Padrão de figura gráfica, né? É a bandeira, né? É uma bandeira, né? Tio Toninho, vou falar dos setores agorinha. Uma bandeira, né? Que está aqui super congestionado, então a gente sabe que o rompimento dessa resistência aqui vai fazer o quê?
Então, já vai o recadinho para quem está comprado em Vale, né? Vale CSN, né? Se isso aqui romper, eu acho que deve, de alguma maneira, atrair é, o mercado. Então, a gente tem claramente o mastro, figura de bandeira, e, portanto, o mercado deve seguir em frente. Tá bom? Essa é outra observação que eu queria fazer para vocês. E para concluir, para a gente falar dos papéis, agora vamos correr de novo para aquele segmento que eu adoro, que é o força relativa, né? E aí agora aqui a gente tem na mão o gráfico de todos os setores que compõem o índice Bovespa e repara que o setor que ainda está para trás é o imobiliário, né? E os materiais básicos. Repara que é o único, porque financeiro continua ainda super em alta. Tá vendo? Esse aqui, gente, é o gráfico comparado com o índice Bovespa semanal, né? Setor de consumo com semanal, setor financeiro com semanal do Ibovespa, tá vendo? E o imobiliário, repara, tá muito para trás. E o materiais básicos também tá muito para trás. A principal razão do materiais básicos estar muito para trás, sabe o que é? GGBR. Tem algum motivo aí dela, né? Tem algum tem alguma razão aí que é fundamento, gente. Com certeza é fundamento. Está socando a GGBR. E o GGBR é o papel que mais tem peso no IMAT, que é o índice de materiais básicos. Então, obviamente, a gente sabe aí que a GGBR caindo vai conduzir esse índice para o lado negativo, né? Para essa tendência de baixa aí. Tá bom? Então, tá aí uma outra preocupação que a gente tem. Agora, o Zimina já chegou a dar um primeiro sinalzinho de compra, meio mulambice, mas chegou a dar. CSN está partindo para um alcoói no gráfico mensal, que se confirmar é comprar um de longo prazo. E a Vale está ali. Não está muito ruim, mas também não está maravilhosa. E aí, obviamente, seco melhorando, né? O índice chinês pode ser que conduza a Vale também. Por enquanto, o grande destaque é o financeiro, com o Bradesco fazendo topo histórico, Itaú, seguido de consumo, e aí depois, na mesma ordem, energia elétrica e utilidade pública, que fazem parte ali do mesmo pontinho ali. Tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, em termos de força relativa, gente, os papéis que têm mais potencial, na minha opinião, em termos de gráfico semanal, é o setor imobiliário, mas imobiliário não necessariamente construtoras, tá? Imobiliários, aqueles segmentos ligados a shopping, Iguatemi, BR Malls, deixa eu ver o que mais, Aliança. São papéis, inclusive, que eu vou indicar para compra para essa semana. E eu tô até com os papéis separadinhos aqui para passar para vocês. Tá bom? Então, esse é o maior potencial. Agora, financeiro está explodindo. Se romper topo histórico, vai seguir para compra. Energia elétrica também, tem papel aí muito bem configurado. Então, continuo muito bem armado aí para seguir com essa tendência de alta. Beleza, pessoal? Vamos lá partir para os papéis então? Tranquilinho? Se tiverem alguma dúvida, e atenção aí, repetindo, né? Não quero ser chato, mas só repetindo, para quem acabou de chegar, é, tudo que eu falei até agora sobre o mercado, o que eu espero para a semana e os pontos importantes que a gente tem que olhar, crítica, simetria e por aí vai, tá escrito aqui rafaelfigueiredo.com. Dei uma lida aí, tá? E aí, tudo que eu tô colocando tá escrito aqui, e aí eu, tendo você que acabou de chegar, só ler o blog, fica tudo certo. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui os papeizinhos que eu separei para vocês. Tá aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, primeiro papel. E aí depois eu vou responder as dúvidas de vocês, tá, gente?
Primeiro papel é esse camarada aqui, Lame 4. É um papel que eu fiz compra, fui estopado, comprei em um dia e no dia seguinte eu fui estopado. E o stop provocado pelo papel foi foi a questão da queda do avião, do Eduardo Campos, né? Que aí o mercado ganhou uma volatilidade enorme e me estopou. Mas voltou, na verdade me violinou, né? Essa é a grande verdade. Então eu abri, botei aqui as bandas de Bollinger para confirmar o que eu queria ver, né? Mas o papel está muito bem configurado numa tendência de alta e eu vejo imensa possibilidade de papel continuar na sua tendência de alta, tá ok? E eu vejo compra na Lame quando ela rompeu 14,80, tá ok? Em função das bandas de Bollinger que estão muito estreitas aqui, o volume OBV ainda nas máximas, que não sofreu nada com a última queda. Então eu vou voltar com esse papel na compra aqui no rompimento do 14,90, com o estoque pouco abaixo de 14,30, ok? E o objetivo vai ser 16 bola-bola, ok? Lembrando que pelo gráfico semanal o papel está muito bem armado, tem uma forte resistência aqui, atribuída também por uma trendline, um fundo duplo também pelo gráfico semanal, que aponta o papel quase lá por 17,5, 18, mas eu só quero 16. Então, Lame 4 é o primeiro papel que eu separei para vocês, o papel que a gente vai operar na Clear, o papel que a gente vai acompanhar. Esse rompimento aqui do 14,90, entrada na compra com stop pouco abaixo de 14,30, objetivo 16 bola-bola. Ok? A gente tomou uma violinada, mas eu vou voltar para o papel. Eu vou insistir, porque eu acho que está bem armado, está bem configurado e, portanto, não vejo por que a gente sai fora e refugar. Tá bom? Muito bem. O BV também bonitinho, né? O que mais me chamou a atenção foram as bandas de Bollinger. Isso aqui é um padrão nítido de fundo, né? E a banda de Bollinger aqui, no caso, ela tá me antecipando. Ela tá me antecipando um novo rally. Tá bom? Bom, esse é o primeiro papel, Lame 4. Agora eu vou tirar as bandas de Bollinger, que ela não é mais útil para mim. Bom, esse é outro papel aí para a gente especular. E é um papel que, atenção, atenção, né? A liquidez não é maravilhosa, que é o IMC Holding, né? Tá aqui o tique. Atenção! Ministério da Saúde, dos analistas técnicos, dos operadores no mercado financeiro e dos traders. Operar papel com baixa de liquidez pode ser prejudicial ao seu bolso. Esse papel ele não tem uma liquidez maravilhosa. Ele tem liquidez, dá para negociar, ele tem um gráfico bonito, mas a liquidez dele não é lá essas grandes coisas. Então, quando for operar, opere em pouco, ok? Eu vejo compra nesse papel aqui no rompimento do 19,30. Perdão, 19,25, com stop pouco abaixo de 18,35. O OBV, gente, eu concordo que não tá lá a maravilha que a gente quer. Tá ok? Não tá lá, já poderia ser melhor. Tá ok? Mas eu tenho indicador de tendência a meu favor. Então, se romper com as bandas que estão estreitas aqui, eu acho que tende a ganhar rally. Então, tende a ganhar volume. Como é um papel que não tem uma liquidez maravilhosa, então eu vou deixar 50% para a tendência e 50% para o volume para o ABV. Tá ok? Então, IMCH, IMC Holdings, tá bom, gente? Compra no rompimento de 19,25 com stop pouco abaixo de 18,37. Tá ok? E aí é o seguinte, o objetivo é longo. Eu pretendo vender esse papel por volta dos 22,20. Ok? Que dá uma relação risco-retorno maravilhosa. Que apesar de pipocar, o papel ainda se mantém
na tendência de alta. Então, o objetivo do papel 22,20, compra no rompimento de 19,25, stop pouco abaixo de 18,35. Tá bom? E aí, se vier com volume forte, melhor ainda, né? Se o volume for a nosso favor, aí a gente vai pra galera, né? Se tiver com volume forte, aí mesmo que a gente tende a ganhar um fôlego enorme na compra aí. Tá bom? Muito bem. Então eu já falei de LAME4, já falei de IMC Holdings, agora eu vou falar de MYPK3. Um papel que tem uma configuração de reversão de tendência aqui. Aliás, tem outros dois papéis, né, Duratex e Braskem, que eu estou só esperando uma queda para dar compra, né, que estão com processo de reversão de tendência. Mas esse papel aqui, o YOSP Maxion, né, já vou botar o tick aí para vocês, me chama a atenção para a possibilidade de compra também com um stop um pouquinho mais curto. E é o primeiro sinal de melhora, que é o que importa, né? Como a relação risco-retorno é favorável, então não custa tentar. E a gente sabe que a gente tenta sempre, quando ganha em torno de 10,76, quando a gente perde cerca de 3,5, que é o que a gente vem fazendo na Clia Corretora, conforme está lá no relatório aberto para todos vocês, seja cliente ou não cliente. Você pode entrar lá no relatório de Swing Trade e observar as suas operações gratuitamente, sem mesmo ser cliente da Clia. Então, o MYPK3, eu vejo rompimento de compra, eu vejo oportunidade de compra quando o papel rompeu 17,50. E o stop vai estar muito curto, que é o 16,50. Ok? O objetivo, por enquanto, vai ser o 19 bola-bola. Tá bom, pessoal? É o 19 bola-bola. Agora, tome cuidado. Tome cuidado, porque existe uma coisa aqui que traz um certo empecilho para essa oportunidade de compra, que é essa trendline de baixa aqui, né? Nada mais justo que a velha e boa teoria clássica, né? E a teoria clássica mostra que, por mais que você queira essa compra com esse rompimento baseado no pivô de alta, nós temos aqui um canal de baixa ainda em andamento e que, portanto, precisa romper essa trendline aqui para seguir em frente. Bom, mas se aqui embaixo a relação risco-retorno é boa, o volume está favorável, a banda de bola está estreita, então não custa nada de tentar a compra. Tá certo? Então a gente tenta a compra aqui no 19,50, põe o stop 16,55, o custo é baixo, pouco mais de 3,5%, e o objetivo no 19 bola-bola. E se pegar na veia, gente, vão pegar com tudo, né? Vão pegar o processo de reversão bem bonito, como o Braskem e Duratex, que a gente já vem rastreando na sala de trades ao vivo da Clear. Tá ok? Então, isso está bem bacana. Por falar em sala de trades ao vivo da Clear, para todos que estão aqui na sala, vale muito a pena vocês entrarem e olharem o nosso trabalho, né? Vai lá dar uma futucada no nosso trabalho. Tá ok? Entra aqui no site da Clear e clica aqui, ó, em análise ao vivo. Quando você clicar aqui em análise ao vivo, você pode primeiramente ver esse vídeo aqui, que é o vídeo do time de analistas, um vídeo que aparece a minha história de vida, a história do Góes, a história do Boa, aqui é só clicar play, tá? E aí um pouquinho do que é o Góes, o que é o Boa, esse é o Team Clear, e eu aqui. Eu tô aqui e embaixo tem aqui download do relatório. Esse aqui é o relatório, né, que a gente tem de swing trade, que você pode acompanhar diariamente as minhas recomendações de compra, como por exemplo Petrobras, que foi o papel que a gente recomendou na compra antes mesmo do mercado abrir, né, no rompimento 19,05. E aqui em cima, acesse a sala de análise. Você, mesmo não sendo cliente da Clear, pode entrar na sala de trades ao vivo da Clear. Entra lá, vem ver o nosso trabalho. Tá aberto. Você vai ver as recomendações de compra e venda e tal. Tá ok? Então, só entrar lá, sem problema nenhum. Ok? Você pode entrar como você não vai precisar se cadastrar, deixar um e-mailzinho de contato. Bota o nickname e entra para visitar as salas de trades ao vivo da Clear. Tá bom? Onde você pode acompanhar o meu trabalho de Fernando Góes e do Bo Williams.
é o que eu costumo dizer, né? Se o ADV-FN já é bom, se o ADV-FN já é bom, cara, imagina ao vivo e acústico o mercado rolando, né? É melhor ainda. Tá ok? Então vou voltar aqui aos papéis. Já falei de LAME4, já falei de MCH, já falei de MYPK3, agora eu vou falar de BR Malls. Outra indicação na compra também. Tá aí. E o papel tá bem armado também, com banda de Bollinger bem estreitas. Ameaça um fundo maior que o anterior. E se BR Malls romper 2050/2060, nós temos entrada na compra com stop pouco abaixo de 19,70. Ok? E aí nosso objetivo também será longo. Será aqui na faixa dos 22,60. Então vou repetir para vocês. BR Malls, tá ok? Rompimento do 2050/2060. Stop pouco abaixo 19,70. Ok? E o objetivo pelo gráfico semanal, que vai de 21,80 até 22,60, 22,60. Papel também com banda de Bollinger estreita, operação de rompimento, tendência de alta, zigue-zague ascendente, banda de Bollinger, né, que prometem se abrir quando romper essa resistência, e o stop vai ficar aqui no 19,70. Tá ok? Então tá aí a configuraçãozinha que a gente mais quer aí e que pode muito bem seguir em frente na compra. Tá? Então vou repetir aqui BR Malls para quem perdeu aí, que eu acho que deu um pico de energia aí, né? De energia não, de conexão. BR Malls, temos entrada na compra no rompimento do 2050/2060, com o objetivo entre 22 bola até 22,60, ok? Com o stop pouco abaixo de 19,70. Tá bom? Muito bem. Próximo papel, também no mesmo segmento, é a Multiplan. Tá aqui. Tá bem. Mesma configuração que o BR Malls, bonitinho, sem tirar nem pôr. Banda de Bollinger estreitas, comprimento de resistência, confirmação de suporte. Compra no rompimento dos 55,55, né? 55,55 nós temos entrada na compra, com stop pouco abaixo de 53,50. Ok? E o objetivo, também pelo gráfico semanal, tá aqui, 58,60. Entre 58,60 e 59, porque é uma zona de resistência aqui, né? Então o Multiplan também está muito bem armado para compra. 55,55, 55,55 temos entrada na compra. O stop pouco abaixo de 53,50. O objetivo de 58,30 até 59 bola. Tá ok? Então, assim, aproveitar e falar, né, gente, que repara, o ADV-FN, gente, ele não tá aqui à toa, né? Eu não, como é que eu posso dizer? Eu não desprendo de 4 a 5 horas do meu domingo, que é lazer, para preparar esse ADV-FN à toa. Porque o mercado é de continuidade, gente. Isso aqui é o mais importante. Não adianta você ficar com essa coisa de será que amanhã vai subir ou vai cair? Fico comprado para amanhã ou não? Isso não existe, né? Isso não existe. Você ficar descobrindo se amanhã sobe ou cai. Você pode imaginar que amanhã sobe e mesmo assim perde dinheiro. Fica comprado e toma violinada e por aí vai. O mais importante
é você acompanhar o movimento de tendência. Para isso, você tem que estar com o pregão fechado, estudar num domingo. Então, esses papéis que eu estou separando para vocês são os papéis que eu vou acompanhar ao longo de toda a semana para fazer minhas recomendações. A minha cabeça é uma só. Eu só vou mudar se o mercado mudar. Mas o comentário que eu fiz no mercado vai permanecer o mesmo. Aliás, a minha cabeça, a minha coerência de mercado permanece a mesma há 3 domingos atrás. E aí, por favor, me confirme isso, gente. Me confirme. Eu não estou com a minha cabeça... Eu não estou com uma coerência há 3 domingos atrás. Quantos domingos a gente está falando que a importância de 55 mil pontos para manter o mercado firme na tendência de alta, né? E que a rompimento de 57 ia abrir espaço para novas altas, né? Estou falando isso várias vezes. Aí o que muda outra coisa é a aproximação do suporte, da resistência. Então é fundamental que vocês se organizem como eu estou me organizando aqui. Para que vocês tenham uma noção do que fazer conforme o mercado for se movimentando ao longo da semana. Tá? Organização é tudo. Ok? Bom, vou voltar aqui Multiplan. Multiplan, vejo compra no rompimento de 55,55. Stop pouco abaixo de 53,50. Ok? E o objetivo entre 59 bola, 58,60 até 59 bola. Ok? Próximo papel. Amar 3. Lojas Marisa. Esse papel está muito bem armado aqui. Né? Muito bem configurado. Né? Dá só uma olhada, gente. Papel firme na sua tendência de alta aí. Né? Vem para buscar a resistência no 18 bola. A gente tem entrada na compra no 18,25. Tá ok? Amar 3, entrada na compra no rompimento do 18,25, que nada mais é que o rompimento dessa resistência aqui. Com o stop pouco abaixo de 17,10. Bandas de Bollinger também estão estreitas. Isso aqui é uma bandeira. Também pode ser considerada uma bandeira. E no rompimento do 18,25 com o stop pouco abaixo de 17,10, nós vamos tentar a compra. E aí dá só uma olhada no potencial que o papel tem pelo gráfico semanal. O objetivo vai ser 20,60 primeiro e o segundo objetivo 22,80. Estou falando aí, gente, de mais de 30%. Tá? Então, tá muito bem armado, tá muito bem configurado. Valeu, Daniel Souza, Bio, obrigado aí pelos comentários, cara. Então, o papel tá muito bem armado. Se romper essa resistência aqui, vai ser uma resistência de semanal, o que vai potencializar ainda mais o papel, ok? Então, nós teremos possibilidade na compra no 18,25, com um stop pouco abaixo aí, 17,10, com o objetivo, o primeiro em 20,60 e o segundo 22,80. Bom? Próximo papel, BR Proper. Repara, falei de 3 papéis mais importantes de segmentos, né? Brasil, BR Malls, Multiplan e BR Proper, né? Para vocês terem uma ideia, como em termos de força relativa, eu estou acreditando nesses papéis, né? Foi o que eu comentei mais cedo quando eu citei o imobiliário. E eu não costumo errar não, hein, gente? Tenho acertado quase todas aí, quando eu venho falando, né? E aí eu não falo porque eu tô falando, para me gabar não. Tá gravado, é só puxar aí os domingos anteriores. Tá ok? Bom, BR Proper também, igualzinho. Super estreito, banda de Bollinger super estreito, um fundo confirmado. Né? A gente precisa do rompimento 14,32 para dar compra. E o rompimento 14,22 teremos entrada na compra com stop pouco abaixo de 13,70. E aí se tiver volume, melhor ainda. Lembrando que a gente já fez a caipirinha, um lucro maravilhoso quando a gente comprou o papel aqui e vendemos aqui. E agora a gente vai retomar o papel na compra aqui para vender aonde?
Projeção também gráfico semanal, né? Projeção, primeiro objetivo é o 15,50, segundo objetivo 16,40. Tá ok? Então, entrada na compra no rompimento do 14,32, objetivo 15,50, depois 16,50, com stop pouco abaixo, 13,70. Tá bom? Olha aí que chegou aí o nosso amigo Marcos Ribeiro. Galera, vamos aproveitar aí, todo mundo,